Olá, boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos. Emily, Ari, Clara, boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos. Deixa eu desligar aqui, senão vai dar interferência. Patrícia, Nishida, boa noite, seja bem-vindo também. Estamos aqui dando início, eu vou mandar os aviõezinhos rapidamente, daqui a pouco a nossa convidada vai chegar, para que a gente consiga aproveitar a maior parte do nosso tempo, porque é uma live especial de um tema muito oportuno mesmo, nesses momentos tão conturbados por que passamos, e falarmos sobre depressão à luz do Espiritismo realmente é importantíssimo. Sobretudo, como eu estava dizendo, nesses momentos tão conturbados por que passamos, não é mesmo, amigos queridos? Eu estou aqui então mandando os aviãozinhos rapidamente e daqui a pouco eu vou fixar o comentário e aguardar a chegada da nossa convidada, que vai fazer uma explanação muito oportuna, por sinal, que... Deixa eu só terminar aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo. Se não, já viu, né? Tá rapidinho. O pessoal já deve estar quase chegando aí. Eu estou só mandando os aviãozinhos rapidamente aqui, gente. E vamos lá. Cumprimentar quem mais chegou aqui, deixa eu ver. Nosso querido Dinei, baiano espírita. Gratidão por estar conosco ontem e hoje, né, aqui também. Flavinha, Daniele, Will, Livânia Lins, boa noite, querida amiga. Gladys, Jucimara, Marquinho Faria, quem mais chegou aqui? Tá. Não estou hoje, foi uma live especial, Livânia, uma live especial com a nossa querida amiga Sandra Fiore, aqui de Araraquara, que vai estar conosco daqui a pouco. Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Rosângela, boa noite, amiga, seja bem-vinda. Deixa eu mandar uma mensagem para Sandra, que eu já estou ao vivo, estou na live. Pronto, já mandei mensagem para ela, aguardando ela chegar aqui para a gente dar sequência aqui na nossa live. Jaque Soares, boa noite, seja bem-vinda. Então, Olivânia, na verdade nós não fazemos a live aos domingos, hoje um projeto especial por conta da disponibilidade da Sandra. Jair, boa noite, seja bem-vindo. Isabel, boa noite. Vamos aguardar a Sandra entrar, eu já mandei um aviãozinho para ela, vamos aguardar, né? Vamos aguardar enquanto ela não chega, enquanto o seu lobo não vem, que a gente vai brincando, né? João Carlos está um pouco distante de nós, né? Ana, boa noite, querida, seja bem-vinda. Ana Maria, boa noite. E João Carlos não pôde estar conosco hoje também, porque ele está viajando, então ele falou, olha, eu vou estar um pouco afastado, porque eu estava viajando nesse período, mas... Depois João Carlos assiste, com certeza também. João é um querido amigo do coração. Vamos aguardar a nossa convidada. Vitor do Coração de Luz, obrigado pela divulgação, meu amigo. Parabéns aí pelo seu evangelho. Vou fixar o comentário aqui enquanto isso, né? Que assim a gente já vai ganhando tempo, né? Assim nós vamos ganhando tempo para que a hora que a Sandra vier, ela já... É que eu comecei um pouquinho antes, tá? Só para vocês saberem aqui, eu quis dar uma adiantada no expediente para a gente aproveitar ao máximo a presença da Sandra, para que não está achando, procura, deixa eu ver, deixa eu marcar aqui para ela. Já te mandei. Já te mandei um aviãozinho. Vamos ver, já estou falando aqui também. A gente vê um olho no gato, um olho no peixe aqui. A Julie chegou. Boa noite, Julie. Seja bem-vinda.
Eu mandei para ela, vamos ver, está achando. Vamos aguardar. Valéria, boa noite, querida, seja bem-vinda. Vamos ver, vamos aguardar aqui. Vou mandar mais um aviãozinho para ela, que acho que é melhor. Por falta de avião. Ó, mandei outro aviãozinho para ela. Não, a Sandra não é psicóloga, não. A Sandra, ela é... Como é que fala? Simone, boa noite. Maria Dantas, boa noite também. A Sandra é artista plástica. Artista plástica, é isso mesmo, Ivânia. Não é psicóloga, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como que vai. Laine, boa noite, seja bem-vinda. Acho que ela entrou? Bom, se ela entrou, então vamos mandar aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Se ela entrou, vamos mandar. Obrigado, Clara. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Agora sim. Agora vai dar certo. Boa noite. Boa noite, Aloysio. Eu, com tecnologia, sou um zero à esquerda, entendeu? Eu sei, mas não sei mais nada. É que nós estamos longe, né? Cidades distantes, né, Sandra? Com certeza, com certeza. Foi um prazer, tá? Boa noite a todos aí que estão a nos assistir. Que Jesus possa estar em todos os nossos corações. Obrigada pela oportunidade, Aloysio. Eu que agradeço, Sandra, agradeço de coração. E eu não quero tomar muito tempo, né? E eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, quem é você. A Livânia Lins perguntou se você é psicóloga, eu falei que você é artista plástica, né? Na verdade, boa noite, né? Na verdade, eu sou artista plástica e faço graduação em filosofia. Voltei aos bancos escolares, estou estudando. A filosofia é algo que eu sempre quis fazer. Então, aproveitei a oportunidade agora da pandemia e voltei a estudar. E estou amando, já estou no 2º ano. Quer dizer, tem mais 2 anos aí pela frente. Mas eu sou Sandra Fiore, né? Eu sou de Araraquara, somos aqui da terrinha, né? Da nossa querida terrinha. Sou espírita há mais de 38 anos. E há 26, 27 anos eu faço palestras. Eu pertenço à União Espírita Pascoal Grossi, aqui da nossa cidade. E vamos aí, né, quando nos convidam, para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre a doutrina espírita. Perfeito. Sandra, para a gente não perder muito tempo, né, nós combinamos, eu vou fazer a prece inicial, você vai fazer a prece final. E aí nós vamos... tem uma série de perguntas que eu já conversei com você para a gente estar divulgando. E também, depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se a Sandra souber, ela responde, senão ela pesquisa para responder depois, né, Sandra? É muito importante dizer isso, né? Eu posso não saber. Aliás, nós vamos falar um pouquinho da doutrina espírita à luz, né, do espiritismo. Quer dizer, como a maioria sabe, eu não sou da psicóloga, eu não sou da área médica. Mas como a doutrina espírita ela é muito rica, ela é uma universidade, ela permite que nós possamos trafegar por vários terrenos. Porque o espiritismo é uma síntese cultural, ela abrange todas as áreas do conhecimento. Então eu posso falar de qualquer assunto à luz da doutrina espírita. Eu posso vir aqui, eu posso falar sobre ecologia, eu posso falar sobre política, eu posso falar sobre história, ligado sempre à doutrina espírita. Então fizemos uma pesquisa acerca do assunto, não é? Então, nós estamos trazendo, né, a luz do espiritismo, na verdade. É essa a nossa proposta, ok? Perfeito. Bom, eu vou convidar a todos, então, neste momento, que nós possamos nos harmonizar, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele e aos benfeitores queridos que nos assistem, que possam auxiliar-nos na condução desta pequena reunião, que a espiritualidade maior possa envolver a Sandra nas suas explicações, nos seus esclarecimentos, e que as suas palavras possam vir ao encontro
dos nossos anseios, dos nossos desejos. Que o nosso Mestre Jesus nos proteja, abençoe, hoje e sempre. E que assim seja. Bom, Sandra, para a gente não perder muito tempo, né? Nós já trouxemos algumas perguntas, já previamente combinados, né, para a gente definir o tema. Nós vamos falar, obviamente, de depressão à luz do Espiritismo. Eu vou te fazer, então, as perguntas e você vai trazendo os esclarecimentos, e se as pessoas tiverem dúvidas, podem colocar aqui também. O que é depressão? O Espiritismo pode abordar esse tipo de assunto? Não só pode, como deve. Por que razão? Para começar, a depressão ela é uma doença. E como toda doença, ela tem que ser tratada. Mas existem algumas formas de nós podermos tratar a depressão. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é o tratamento médico, né? Se é uma doença, nós temos que tratar com quem? Com especialistas. Mas a doutrina espírita muito pode nos auxiliar nesse sentido, porque nós podemos dizer que nós podemos vir a ter depressão porque nós podemos ter uma disposição, digamos assim, para poder vir a ter uma depressão, mas ao longo da nossa existência, por conta dessa vida atribulada que nós temos, por coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos vir a desenvolver essa psicopatologia, não é? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que os índices de depressivos, ela é muito grande no mundo. Sem falar que a depressão é a causa maior do suicídio no Brasil. E no mundo todo, né? Então, veja, nós precisamos... E tem pessoas que não aceitam que estão doentes. Né? Então, tem pessoas que não aceitam e é preciso, de fato, querer fazer o tratamento. E de que forma a doutrina espírita pode nos auxiliar nesse sentido? O tratamento espiritual, com as águas fluídicas, com o passe, né, que é a transfusão de magnetismo, que a pessoa vai poder se reabastecer através do passe. E outra, é importante nós mudarmos a forma de pensamento. Isso é fundamental. Muitas vezes a pessoa não consegue sair sozinha da depressão. Por isso que é preciso que ela sempre procure um profissional. Mas a partir do momento que ela está tratando com um profissional, ela está tratando na casa espírita, as palestras muito nos auxiliam nessa mudança de forma de pensar, porque nós passamos a entender um pouco melhor a questão da vida, a questão dos problemas. Nós acabamos alimentando a nossa fé, acabamos alimentando a nossa esperança. E isso nos ajuda muito, porque nós sabemos a questão da esperança, a questão da fé, ela ativa o nosso sistema imunológico. Isso já é comprovado cientificamente. Então, vejam a importância de nós termos uma religiosidade. Não importa a religião que a pessoa tem. Ela pode estar no catolicismo, ela pode estar na igreja evangélica, não importa. Mas a fé, né, o saber, o acreditar, isso vai muito nos auxiliar no tratamento depressivo. Mas é preciso querer também, porque, como eu disse, muitas pessoas não aceitam que está doente. Eu posso, inclusive, se você me permite, contar o meu caso. Como espírita, eu comecei a me isolar, não queria conversar com ninguém, comecei a ter vontade de chorar, mas eu tinha muita dor de cabeça. Aí eu procurei um neurologista, e o neurologista, conversando comigo, começou a me fazer um monte de perguntas, e eu achei estranho ele perguntar sobre a minha vida, porque eu fui lá por conta da dor de cabeça, né? E, de repente, depois de uma conversa muito longa, ele virou para mim e falou assim, olha, você está com depressão. Eu falei, como assim com depressão? Eu não tenho problema em casa, eu não tenho problema na minha família, eu não tenho problema em nada. Ele falou, mas você vai ter que buscar a causa, porque a depressão, ela tem causa muitas vezes. Então, se você não tem uma predisposição, ou seja, se você não nasceu já com a depressão, porque você pode até ter nascido com a depressão, mas se você veio a desenvolvê-la durante a sua vida, você tem que saber o que foi que aconteceu, qual foi o gatilho, na verdade, para que a gente tivesse desenvolvido a depressão. Aí ele falou, olha, eu vou te dar o remédio, na época ele me deu Prozac, e eu fui para casa pensando, por que razão eu estava com depressão? E, de repente, comecei a analisar e descobri.
como artista plástica, como você disse, o trabalho que eu estava realizando não estava me satisfazendo. Eu queria mudar o meu trabalho, a forma que eu estava trabalhando. Mas toda mudança é difícil. Você mudar é difícil. Você já está acostumado a fazer alguma coisa. Sair da sua zona de conforto não é algo tão fácil assim. E quando eu descobri que o que estava me deixando triste e era exatamente a minha insatisfação com o meu trabalho. E aí eu criei coragem, fui lá, mudei toda a forma que eu estava trabalhando, comecei a gostar do que eu estava fazendo, tanto que a primeira exposição que eu fiz, depois da depressão, os meus quadros hoje estão nos Estados Unidos, eles estão em Dallas, no Texas. Então, veja, inclusive, um dos trabalhos foi tema de um poeta, né, que eu fiz um quadro que se chamava Feminilidade, que é uma homenagem à mulher, né? Então, ela é cheia de simbologia, porque a mulher, ao longo da existência, ela sempre foi vista como alguém frágil, submissa, não é? Então, eu fiz exatamente para que as pessoas pudessem refletir o papel da mulher na sociedade. Aliás, dia 8 agora é Dia Internacional da Mulher. Então, eu comecei a mudar tudo e fiquei tão satisfeita com o trabalho que eu estava realizando, com tudo que eu estava fazendo, que eu até parei de tomar remédio na época. E quando eu voltei no médico, ele ficou bravo comigo. Ele falou, você não pode parar de repente, porque você tem que parar de forma gradual, né? E ele me falou uma coisa que eu guardo comigo até hoje. Não foi o remédio que te curou, foi você que se curou. Então, veja, é preciso, obviamente, que a gente busque o tratamento médico, mas é preciso também que a gente tenha vontade de querer sair daquela situação e buscar caminhos para isso. Não é? Porque senão você vai ficar com aquela depressão crônica o resto da vida dependendo de remédio, dependendo aí de às vezes, remédios até bastante fortes, né? Então é isso, a depressão o que é? É aquele nosso sentimento que está embaixo. Ou seja, a depressão é algo que caiu. Então, a nossa depressão é exatamente isso, quando nós estamos com aquela tristeza profunda, quando a gente não tem vontade, muitas vezes, de fazer nada, quando a gente se isola, quando a gente não tem vontade de conversar com as outras pessoas. Tudo fica chato, né? E a pessoa, às vezes, a coisa está tão difícil para ela, que ela, às vezes, busca um caminho que é justamente o autoextermínio. E nós sabemos que o autoextermínio não é solução. Nós espíritas sabemos que o corpo vai morrer, mas somos espíritos imortais. Então, a grande decepção que a pessoa vai ter ao deixar o corpo é exatamente se ver viva. Então, não é solução. O que nós precisamos fazer é encontrar meios, encontrar caminhos para que a gente possa sair daquilo que nós estamos passando. Entendi. Ô Sandra, na sequência das perguntas, como saber se eu tenho depressão? Como que a pessoa consegue identificar se ela está entrando num processo depressivo ou não? Olha, é muito difícil, né? Porque podem ter muitos sintomas. Tem, a depressão você pode ter desde uma depressão leve, uma depressão média e uma depressão profunda. Mas quando a sua vida muda, quando você deixa de sentir prazer, quando você se isola, quando aquelas coisas que você gostava de fazer já não tem sentido, então a gente precisa começar a ficar atento, porque tristeza, todos nós sentimos. Tem momentos na vida da gente que a gente sente tristeza, não é? Mas agora, quando essa tristeza persiste por muito tempo, aí nós precisamos analisar. Porque essa tristeza profunda durante um tempo muito grande pode ser exatamente a depressão. E ela pode vir com problemas de dores no corpo, pode vir com problemas de dor de cabeça, como eu busquei o neurologista por conta da dor de cabeça. Quer dizer, é preciso investigar, né? E eu sempre costumo dizer que o médico é a mão de Deus na Terra. Nós não podemos dispensar o tratamento médico, mesmo que nós estejamos fazendo o tratamento na casa espírita, mas não podemos deixar de fazer o tratamento médico. Então é sempre importante nós investigarmos, né, aquilo que nós estamos passando, se aquilo, né, sair da normalidade da nossa vida, e nós temos que, de fato, tratar. Eu tenho uma sequência de perguntas assim em relação, continuando no mesmo tema, obviamente, né?
Como identificar, então, uma psicopatologia, um transtorno mental, como uma influência espiritual? E uma pessoa fez uma pergunta aqui, que dá para encaixar nessa questão aqui. Poderíamos dizer que a depressão também é uma doença da alma? Toda doença é doença da alma, não é? Porque, olha, a doença, na verdade, é o efeito. A causa da nossa doença está aonde? Em nós mesmos. Então, veja, a pessoa que ela tem uma depressão, ela pode já ter vindo com essa depressão. Inclusive, o Dr. Jader Rodrigues, que é um médico psiquiatra, ele é espírita, ele é palestrante, ele é uma pessoa incrível. E ele costuma dizer que, às vezes, você traz já na alma, né, aquela lesão, podemos dizer, aquela lesão espiritual. E quando nós vamos reencarnar, o que acontece? Aquela lesão vai determinar a seleção do nosso genes. Então, veja, uma pessoa que de repente teve depressão lá no passado, né? Ela não tratou essa depressão, ela já é uma depressão crônica, ela nasce, e nós vemos crianças com depressão desde tenra idade, não é? Então, ela já traz consigo aquilo, né? Então, quando o corpo dela foi ser formado, então essa lesão que ela já estava no perispírito acabou passando essas informações e houve a seleção genética para que o corpo nascesse com essa deficiência, né, que pode vir durante a nossa existência se manifestar. Mas é importante dizer que a sintomatologia entre um transtorno mental e também um transtorno mental e uma obsessão, ela é muito semelhante. Porque às vezes as pessoas dizem assim, a depressão é a doença do século. Né? A gente está vendo muita gente doente hoje porque ela é nova. Não, ela não é nova, ela já existia. Né? Ela, inclusive, tem um escritor que se chama Vivian Green. Ele é um estudioso, ele estudou e deu aula na Universidade de Harvard. De Harvard não, não é Harvard que ele deu, Oxford. Ele deu aula, né, em Oxford, ele é um grande estudioso e ele escreveu um livro que se chama Loucura dos Reis. Não é um livro espírita, mas como eu gosto muito de história, eu li esse livro. O que trata o Vivian Green trata nesse livro? Na verdade, ele faz uma análise da personalidade de vários líderes da história, como reis, como governadores, como pessoas famosas, como foi o caso de Calígula, como foi o caso de Saddam Hussein, como foi o caso de Nero, como foi o caso de Hitler, como foi o caso de Carlos IX. Então, ele vai avaliar, né, a forma como eles agiam, a personalidade deles, como ele não tem o lado, digamos assim, não tem o lado do conhecimento espiritual, até porque ele também se formou sacerdote, ele também era um padre, não é? Então, ele só viu a questão da loucura. Porque loucura era o termo que se usava antigamente. Então, como você vai saber se aquela pessoa, por exemplo, Nero, né, que dizem que tacou fogo em Roma, que a gente não sabe mesmo se ele tacou fogo em Roma. Se ele era um louco, ou seja, se ele tinha um transtorno mental, ou se de repente ele estava obsediado. Por exemplo, Nabucodonosor. Um exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, ele chegou a um determinado... ele era uma pessoa muito mal, uma pessoa muito ruim. Chegou a um determinado ponto da vida dele, ele pastava. Ele ficava de quatro e comia grama. Porque ele achava que ele era uma cabra. Então, vejam, como é difícil você saber se é um problema de ordem físico, se é uma psicopatologia, se é uma doença, ou se é de fato uma obsessão. Quem já teve a oportunidade de ver uma pessoa obsediada, uma pessoa que se joga no chão, uma pessoa que urra, uma pessoa que se debate, você não sabe se é uma influência espiritual. Você não sabe se ela está tendo uma epilepsia,
né? Uma convulsão, por exemplo. Então, é Sim. muito semelhante. Então, o que a gente tem que fazer? Eu trabalhei muitos anos no atendimento fraterno. As pessoas nos buscavam lá na nossa casa para fazer o tratamento e, às vezes, ela vinha, a primeira coisa que eu perguntava, você já passou pelo médico? Ah, não. Eu falei, então, primeiro você vai no médico. Vai no médico, ele vai fazer todo o diagnóstico. Se você não tiver problema nenhum, você volta. Mas mesmo que você tenha problema, você volta para fazer o tratamento. Mas eu não tenho condições de analisar com profundidade, dar um diagnóstico preciso, se é um problema de ordem física. Então, é sempre importante que a pessoa busque, de fato, alguém que possa, da área médica, né, da área da saúde, que possa fazer isso, né, essa avaliação para saber se ela tem um problema de ordem física ou se ela tem um problema de ordem espiritual. Porque se ela tem um problema de ordem físico, veja, como o caso de uma epilepsia, se ela tem uma convulsão, de repente ela tem um tumor no cérebro, às vezes ela tem um coágulo, né? Então alguma coisa que está fazendo com que ela tenha esse tipo de sintoma. E quando é uma obsessão, o que acontece? O espírito vai e ele acaba entorpecendo o cérebro da pessoa. Porque, na verdade, o problema, no caso da pessoa que tem um problema de ordem física, não está no espírito. Porque quando ela desencarna, toda aquela sintomatologia que ela tinha, ela não volta a ter. Uma pessoa que perde a perna, ela perdeu a perna nessa vida, mas quando ela desencarna com as duas pernas, não é? Então, o problema, na verdade, muitas vezes, está no corpo. Então, é isso, por isso que a gente diz, né? Inclusive, o Dr. Bezerra de Menezes, ele fala que é com lesão ou sem lesão. Com lesão de ordem física é quando existe um problema no cérebro. Por exemplo, no caso da depressão, o que acontece com a depressão? A depressão é os nossos neurotransmissores que produzem aqueles hormônios que são importantes. Serotonina, oxitocina, dopamina, são todos aqueles hormônios que são importantes. Quando a gente se envolve emocionalmente com algum tipo de problema, aquilo que é mais importante para a construção ou para a fabricação desses hormônios, muitas vezes não acontece. É quando a gente entra, muitas vezes, em depressão. A gente vê muito isso acontecer quando, por exemplo, uma pessoa perdeu um filho, que, para mim, deve ser a pior dor do mundo. Então, ela entra naquele luto e aquela dor profunda e ela se desequilibra e, às vezes, ela pode, inclusive, adquirir ali o quê? Uma depressão, por conta de toda aquela emoção que ela está passando, por todo aquele sofrimento que ela está passando. Então, nós podemos vir a ter uma depressão por conta daquilo que nós estamos, de fato, enfrentando na nossa vida. Por exemplo, perder o emprego, né? Tem a família para sustentar, né? Então, agora a pandemia, muita gente ficou em casa, muita gente perdeu o emprego, não tinha como sustentar, né? Não tinha aonde se apegar, perdeu às vezes até a casa. Imagina, muitas delas podem ter desenvolvido algum tipo de psicopatologia. Então, vejam, o transtorno mental antigamente era chamado loucura. Hoje, nós chamamos de transtornos mentais ou doenças psicológicas. E é uma doença que precisa ser sempre analisada, é preciso que haja sempre um diagnóstico, porque uma coisa pode acabar interferindo em outra, né? E, mesmo assim, faz o tratamento na casa espírita. Se a pessoa não tiver nenhum problema de ordem físico, pode ser de ordem espiritual, e estando na casa espírita, ela já vai ser tratada, né? Ou seja, tanto ela vai ser tratada, como os espíritos também, né? De alguma forma serão tratados, encaminhados e tudo mais. E geralmente, quando a gente tem uma obsessão, quem mais precisa de ajuda é a pessoa que está obsediada, até mais do que o obsessor. Porque se o obsessor está ali, é porque ela está permitindo que aquilo aconteça. Então, ela tem que mudar a forma de pensar, ela tem que mudar conduta, ela tem que se apegar à oração. Tudo isso para quê? Para que ela possa se melhorar e automaticamente afastar esse obsessor. Você falou da perda de filho, tanto a Valéria como a Adriana passaram por essa prova difícil e disseram que passaram pela depressão por conta disso. Exatamente, é possível que isso aconteça.
Por isso que eu digo, eu sei que nada, não tem palavras, inclusive eu quero dizer que ninguém perde ninguém. Na verdade, o espírito, ela não perdeu esses filhos, eles apenas antecederam para a pátria espiritual. Um dia eles poderão se reencontrar. Isso é importante que nós possamos dizer. Nós não perdemos ninguém, nós nos distanciamos momentaneamente. Mas é difícil você encontrar palavras para você dizer para essas pessoas, porque só elas que estão passando por isso é que sabem da sua dor, não é? Mas a doutrina espírita muito nos auxilia nesse sentido. Porque é justamente a gente sabe que a morte não existe. E que a gente vai ter oportunidade de reencontrar não somente quando nós desencarnarmos, mas através do sono. Enquanto nós estamos dormindo, nós podemos reencontrar. O meu marido hoje chegou para mim e falou: Sandra, preciso conversar com você. Eu falei: o que foi? Eu sonhei com um amigo meu que morreu há mais de, acho que, quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Nunca pensou nesse amigo, mas foi tão real. Ele falou que a conversa que ele teve com o amigo, não é? E que o amigo mostrou uma cena que os dois passaram juntos num ônibus. Então, de repente, foi um encontro espiritual. E a gente traz isso conosco. Então, essas pessoas que nos antecederam, durante o sono, nós podemos estar com ela. Inclusive, eu tenho uma amiga que desencarnou com 29 anos, a mãe dela católica, roxa, né, de não sair da igreja, enfeitar a igreja, tinha um altar dentro de casa. E quando a filha morreu, ela entrou em depressão, mas ela ficou por muitos anos em depressão. Por muitos anos. E um dia ela foi para o centro, foi convidada para ir ao centro, a princípio ela não queria ir, mas de tantas pessoas dizerem, ela foi. Só que ninguém sabia do caso, né? Porque ninguém sabia que ela tinha deixado a roupa da filha ainda no guarda-roupa, a roupa que a filha ia botar no dia, que estava estendida na cama, continuou, ninguém entrava no quarto, ninguém sabia que ela ajoelhava toda manhã para orar e chorava. E quando ela foi no centro, foi dito tudo a ela, exatamente que ninguém sabia. Da forma que ela chorava de manhã, da roupa que ainda estava guardada, que era para ela dar para as pessoas, para que ela se envolvesse com a dor alheia e fosse ajudar quem de fato estava precisando. E ela não teve dúvidas de que era a filha dela que estava dando a comunicação. Mas não bastasse isso, durante o sono, a filha vinha buscá-la. Ela teve vários encontros espirituais com a filha. Inclusive, a primeira vez que ela encontrou a filha dela foi exatamente no hospital, porque ela era enfermeira, ela se formou em enfermeira padrão. E uma das coisas que a mãe pensava era assim: nossa, foi tão difícil para ela estudar, né? Para ela se formar, uma vida tão difícil, e ela morre com tenra idade, né? 29 anos, né? Não valeu nada. E o primeiro encontro que ela teve com a filha dela, que ela foi levada, não foi a filha que veio buscá-la, exatamente um ambiente tudo claro, grande, um corredor muito comprido. A filha dela veio, abraçou e disse para ela: mamãe, nós estamos no hospital, é aqui que eu trabalho. Então vejam, a gente pode reencontrar com essas pessoas. Nada é perdido, ainda mais o conhecimento, não é? Que ninguém nos tira isso. Nós trazemos conosco, né, tudo aquilo que nós já vivemos, porque hoje nós somos uma somatória de tudo aquilo que nós já fomos, não é? Então vejam, é por isso que eu falo que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, esclarecedora, e ela nos fortalece muito, porque ela nos fortalece diante das adversidades, e nós encontramos as forças necessárias para enfrentar, por exemplo, a dor. Nós compreendemos um pouco mais a dor, porque a dor é inevitável, mas cada um vai de fato sofrer à sua maneira. Ô Sandra, eu sei que não é muito da sua área aqui, a pessoa fez uma pergunta assim, que ela tem epilepsia refratária, não reage, não se controla com medicamentos, convulsiona semanalmente, o socorro espiritual não ajudou muito, o socorro material, medicamentos, não ajuda em nada. É difícil, né? O que eu penso é que não pode desistir. É preciso continuar. Continuar fazendo o tratamento espiritual. Nós temos que entender que tudo na vida da gente é um aprendizado. Nós estamos aqui, pode ser prova, pode ser expiação, a gente não sabe. Mas, sem dúvida nenhuma, por tudo que nós passamos, é um aprendizado. Então, é continuar fazendo o tratamento com os medicamentos,
com o médico e fazer o tratamento espiritual. Buscar sempre estar informado, estudar, né, se apegar às orações. Tudo isso é importante, de fato, que a pessoa... Mas não desista, tenha fé, que isso é fundamental. A fé nos ajuda muito, inclusive no tratamento que nós estamos fazendo. É aquela fé humana que muitas vezes nós precisamos ter, que às vezes a gente fala assim, ai, doutor, aquele médico lá não foi bom para mim, mas foi bom para outra. Por quê? Porque ela acreditou tanto no médico e no tratamento que isso foi importante para o tratamento dela. Então é essa fé que nós precisamos ter. Nós precisamos ter afinidade, nós precisamos acreditar no tratamento e tudo mais. Então essa fé é importante. Acredite que vai, de fato, de alguma forma, amenizar isso que a pessoa está passando, quem sabe até a cura total, né? Nós não podemos esquecer que Deus é amor. Exatamente. Ô Sandra, como que explica na visão espírita a fadiga, o cansaço, o desânimo? Então, no caso da depressão, aliás, não é somente a depressão muitas vezes. Quando nós temos um problema de ordem física, no caso da depressão, ou se você tem um câncer, se você tem uma úlcera, qualquer coisa, né? O que acontece? Nós temos um escoamento do fluido vital. Porque todos nós, quando vamos reencarnar, nós recebemos uma quantidade de fluido vital. Esse fluido que nós chamamos de fluido da vida. É o fluido que vai nos acompanhar até o finalzinho da nossa existência. Então, nós vamos repondo esse fluido ao longo da nossa existência. De que forma? Através do alimento, através da água, através do passe. Nós vamos repondo esses fluidos, né, durante a nossa existência. Quando nós estamos doentes, por exemplo, com uma depressão, o que acontece? Nós temos um escoamento, começa a esvaziar um pouco esse fluido, né? E é quando a gente muitas vezes fica ali sem muita vontade, né? E coisa e tal. Então é por isso que é preciso que nós tenhamos essa preocupação de fazer o tratamento como tem que ser feito, não é? Para que a gente possa sair o mais rápido possível. Então, quando nós temos fluido vital, quando a gente vai desencarnar, digamos um desencarne natural, né? Digamos que eu tenha lá uma existência terrena que foi dito que eu vou viver 80 anos de existência. Quando eu chegar próximo aos 80, né, se eu cuidei bem da minha vida, se eu tive uma boa alimentação, se eu fiz exercício, não cometi exageros, eu posso viver até um pouco mais. Não tem data marcada. Eu vou morrer quando eu completar exatamente 80. É mais ou menos. Eu posso viver mais, como eu posso viver menos. Quem não cuida do corpo, fuma, bebe, não faz exercício, tem uma vida ociosa, ele compromete o corpo e ele pode ir antes, né? Inclusive, pode até ser considerado um suicida indireto. Agora, quando a gente está para desencarnar, o que acontece com o nosso corpo? Ele não fixa mais o fluido vital. E não fixando mais o fluido vital, pouco a pouco nós vamos desencarnando, até chegar o momento, de fato, de nós desencarnarmos. Então, no caso da depressão, nós temos ali um escoamento deste fluido vital. Entendi. Ô Sandra, agora no caso, e o que seria no caso depressão mascarada, por exemplo? A depressão mascarada são aquelas pessoas que não demonstram o que estão passando. Então você encontra que aquela pessoa está sempre rindo, está sempre conversando, né? E de repente ninguém sabe o que está dentro dela. Aliás, uma vez, né, o Orson me ligou, falou assim, Sandra, porque eu faço já há mais de 4 anos, eu faço palestras sobre suicídio, você sabe disso. E ele então me ligou, Sandra, a gente está tendo um problema numa escola aqui de Matão, um jovem se suicidou essa semana, você não quer vir aqui comigo para a gente conversar com esses jovens, tal, né? Porque eles estavam muito ali, muito tristes com toda essa situação, é lógico, perder um amigo nessas condições, e eu fui. Mas o mais interessante foi que eles disseram que o rapaz nunca demonstrou estar com depressão. Então isso é algo mascarado. Nunca ninguém percebeu, porque ele brincava com tudo. Qualquer dia eu vou tirar minha vida, e dava risada. Qualquer dia eu vou me matar, e dava risada. Nunca ninguém levou a sério.
Por quê? Porque era mascarado, ninguém sabia o que ele estava sentindo. Então, e às vezes a família não percebe, né? Por isso que nós temos que ficar atentos se a pessoa não está, de fato, em algum momento, né, mudando o comportamento, né? Então, é um olhar que nós temos que ter, porque a gente sabe que a depressão não tem idade, e o suicídio também não. Ele pode vir, uma criança pode se suicidar com tenra idade, como também um adolescente, como também uma pessoa mais velha, como também uma pessoa de idade. Né? Não tem momento assim para se pensar nisso. A pessoa, normalmente, eu digo que o suicídio é uma dor muito grande e a pessoa não quer se matar muitas vezes, mas ela quer matar aquilo que ela está sentindo, a dor que ela está sentindo. Então, às vezes, a pessoa mascara de fato o sentimento. Então, sempre é preciso ver o que a pessoa está passando, não é? Se a pessoa está se isolando, de repente ela brinca, mas de repente ela se isola, mudou o comportamento dela. Então ela precisa, de fato, ver, né? Analisar de fato o que a pessoa pode estar passando e encaminhar a pessoa, conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando ou passando por um problema que às vezes só o fato dela conversar já alivia aquilo que ela está passando. Então, é preciso, de fato, ficarmos atentos quanto a isso. Entendi. Uma pessoa perguntou se o medo também faz parte da depressão. O medo é uma coisa normal, né? Agora precisa ver se o medo apareceu de repente ou se a pessoa sempre teve isso, né? Então, a gente precisa, de fato, analisar. Medo do quê? Né? Precisa ver medo do quê? Se é uma fobia, de repente, a pessoa tem medo de ficar em público, está com fobia, né? Então, e não tinha isso antes, então é um problema. A pessoa gostava de, sei lá, andava de avião, de repente agora está com fobia de avião, não quer mais nem saber de andar de avião. Então precisa ver o que foi que aconteceu, porque durante a nossa vida muitas coisas vão acontecendo. Hoje, por exemplo, né, muitos problemas que nós temos hoje, às vezes, vêm de tenra idade, da forma como nós somos educados, da forma como nós somos criados. Antigamente se colocava muito medo em filho, né? O homem do saco vai passar, vai te levar embora, né? O meu pai, coitadinho, meu pai é uma pessoa incrível, mas boa, que não tinha, mas ele sempre falava que filho que desse problema que ele botava no colégio interno. Vivia falando. Eu vivia sonhando que eu estava num colégio interno, sabe? Então, vejam, tem coisas, né, que isso pode marcar a vida da gente. Às vezes hoje eu posso ter algum problema que já é consequência das coisas que meu pai falava naquela época. Então, tudo é preciso ser, de fato, analisado e avaliado. Por que razão está com medo? Medo do quê? Se esse medo está atrapalhando, é preciso buscar ajuda. Quando você falou do fluido vital, até o Marquinhos está perguntando se é possível recarregar esse fluido após uma doença. Sempre é possível. Você pode... A gente recarrega o tempo todo. Durante a alimentação, você come uma fruta, você come um legume, você está tomando água, você está repondo. Você está repondo quando você vai tomar um passe. É lógico que hoje tem pessoas que vão no centro espírita e não saem do centro espírita sem tomar passe, às vezes sem necessidade. Não é? Então, se você vai no centro, você está precisando? Então, se você está precisando, você toma. Mas se você não está precisando, não tome, porque o excesso também não é legal. Né? Então, a gente vai repondo durante a existência. Agora, se a pessoa está doente, vai fazer um tratamento na casa espírita, porque o passe e a água vai ajudar na reposição deste fluido vital. A Ana colocou uma pergunta aqui, que falou que ela fez um comentário, e eu vou engatar o comentário dela com a pergunta, né? Ela falou que a filha dela melhorou muito com o tratamento espiritual, em paralelo fizemos o tratamento com a terapia e com a psiquiatria. E aí, nessa questão, eu te pergunto, né? Adolescentes e crianças, então, podem ter depressão? E seria fácil identificar, no caso? Tem, às vezes a criança pode... às vezes a criança é muito agressiva, digamos assim, a criança é muito agressiva. Mas por que tem essa agressividade? Às vezes é alguma coisa que está acontecendo, não é? Que está desencadeando essa agressividade, pode ser uma depressão. Então, é sempre bom a gente ficar atento com o comportamento das crianças.
Acontece muito que às vezes os pais não percebem problemas na escola. A criança está sofrendo bullying, está sofrendo perseguição, às vezes a criança está sofrendo qualquer coisa ali na escola, né? O preconceito, sei lá, qualquer coisa. Então, ela guarda muitas vezes. Inclusive, eu vou até aqui contar um caso, né, de uma jovem, que ela tinha 12 anos. Ela foi estuprada por um coleguinha dela na escola. Só que ele ameaçou, dizendo, se você contar para alguém, eu te mato. Então, ela não contou para ninguém. O que aconteceu? Ela guardou aquilo com ela. Mas ela mudou o comportamento dela. Primeira coisa que ela fez, ela deixou a feminilidade dela. Ela se vestia como homem, porque ela não queria chamar mais a atenção de ninguém. E ela foi... O pai e a mãe viram que ela mudou o comportamento, que ela estava uma menina mais triste e tal, mas acharam que isso fosse uma coisa normal. Até que ela não mudava e ela foi crescendo, foi ficando mais adolescente, mas aí os pais a levaram para tratar com uma psicóloga. Ela passou a tratar com uma psicóloga. Mas não mudava a forma de vestir, não mudava nada. Até que ela fez faculdade e ela se formou e um dia ela se suicidou. E aí deixou uma carta para a mãe dizendo, se você quer saber o motivo pelo qual eu estou tirando a minha vida, procure a minha psicóloga e converse com ela. Quer dizer, a psicóloga, ela não conta. Ai, desculpa, porque eu estou com uma tosse. A psicóloga não conta, né? É como um confessionário. Você chega lá e você pode falar o que você quiser, que ela não sai contando para ninguém. Quando a mãe foi perguntar para a psicóloga, foi quando a psicóloga falou, aos 12 anos, ela foi estuprada por um amiguinho da escola. Então, a mãe só ficou sabendo disso depois que a menina acabou tirando a própria vida. Então, vejam como nós, pais, precisamos ficar atentos com o comportamento dos nossos filhos. Eles passam por problemas, também eles enfrentam problemas, e nós precisamos fazer com que eles falem, com que eles conversem. Lembra aquele caso da baleia azul? Né? Quantas crianças acabaram tirando a própria vida através daquela brincadeira de mau gosto? Não é? Que você tinha que cumprir metas e as crianças acabaram ali. Então, vejam, como que os pais precisam, de fato, estarem atentos. Porque eu sempre costumo dizer que não é a quantidade de tempo que nós passamos com os nossos filhos, mas é a qualidade desse tempo. Então, veja, você não precisa estar o dia todo, mas o final de semana a gente tem que estar com a família, a gente tem que conversar, a gente tem que saber, a gente tem que estreitar os laços familiares. Os nossos filhos precisam confiar e ver que nós somos pais, estamos preocupados com eles, que nós os amamos, não é? Porque a criança que não se sente amada, ela não aprende a amar. Então, elas têm que se sentir ali acolhida, né? O carinho de fato, porque às vezes o pai trabalha a semana toda, chega no final de semana, ele quer o quê? Descansar, não é? Então, não, nós precisamos estar juntos de fato, nós precisamos estar ali sabendo tudo o que está acontecendo. Então, é preciso que a gente tenha essa qualidade de tempo. E hoje, o que acontece, Aloysio? As pessoas saem no final de semana, fica 4 pessoas na mesa, cada um com o celular, tweetando. Né? As pessoas nem se conversam mais. E às vezes um passa mensagem para o outro do lado, tanto do lado não conversa, não passa mensagem. Gente, nós precisamos conversar, nós precisamos olhar no olho, porque é somente através da palavra e do olho no olho que a gente vai sentir de fato o que está acontecendo. Então, é verdade. Essa questão dos nossos filhos é uma realidade que a gente acaba às vezes esquecendo. E quão importante, né? Damos muito para eles assim, vamos por dar instrução, inglês, natação, arte marcial, tudo mais, e depois e não dá o amparo emocional tão importante, né, Sandra? Não, sem dúvida nenhuma. E às vezes eles começam a ter um comportamento até para chamar a atenção dos pais, né? Porque o pai e a mãe, às vezes, a gente fala que a gente tem que matar um leão por dia, a vida já está tão difícil, não é? Mas é preciso que a gente possa separar as coisas. A gente pode trabalhar, né? Porque a gente precisa viver e sobreviver no mundo que nós estamos, mas a família tem que estar em primeiro lugar. Por quê?
porque a família é a célula máter da humanidade. Para que a gente possa ver se a sociedade está bem ou não, primeiro a gente tem que olhar para dentro de casa, né? Para saber como que nós estamos. Porque se nós fazemos parte do todo, né? Então é para esse olhar para casa é que nós precisamos ter. E principalmente é uma responsabilidade muito grande educar filho hoje. Não é botar filho no mundo apenas, mas o filho precisa se sentir amado, ele precisa se sentir querido, ele precisa saber que os pais estão preocupados de fato. O pai precisa impor limites, não é falar, o não também significa um ato de amor, não é deixar o filho fazer o que quer, mas o diálogo é fundamental. Entendi. Ô Sandra, quem que pode ter mais depressão, homens ou mulheres? É gozado que a mulher ela pode ter mais depressão que o homem, mas o homem são os que mais se suicidam. Porque a mulher tem todo aquele problema, né? Hormonal, TPM, tem menopausa, tem gravidez, e esses hormônios mexem também com o corpo da mulher, com o sentimento. Eu tive depressão durante a minha primeira gravidez e o meu médico falou que o problema hormonal que eu estava tendo. Eu achava que ninguém gostava de mim, eu achava que eu estava feia, que eu estava gorda, mas o médico, inclusive, me deu um relaxantezinho porque eu fiquei depressiva durante a gravidez. Então, é normal a mulher ter mais depressão que o homem. Mas o homem, às vezes, não demonstra, mascara o sentimento, porque tem aquela questão da masculinidade. Porque se ele mostrar sentimento, vai mostrar que ele é fraco, né? Então, ele não esconde, ele esconde, na verdade. Ele não quer mostrar aquilo que, de fato, ele está sentindo e que ele está passando. Então, por isso que o homem, ele esconde, mas a quantidade de homens que suicidam é maior do que mulheres. Entendo. Realmente tem esse lado, né? O machismo exagerado, né? O homem não chora, todas aquelas questões, né, que são impostas, né? Não. Engole o choro, essas coisas assim que já viu, né? Eu lembro que muitos pais falavam assim, não chora, homem não chora, engole esse choro. Imagina, a criança cresceu pensando nisso, que o homem não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, nada dessas coisas, né? Então, o que acontece? Ele cresce dessa forma, então ele mascara todo o sentimento dele e, de repente, ele pode vir num determinado momento, né, pensar em, de fato, no autoextermínio, né? Acabar tirando a própria vida. Sim. Ô Sandra, como que a gente pode ajudar quem está com um transtorno mental ou com uma depressão, por exemplo? Como que se pode ajudar uma pessoa numa situação dessa? É aquilo que eu falei, né? A gente precisa ficar atento com o comportamento da pessoa, como ela está agindo, se de repente a pessoa é alegre, está ficando triste, não quer, ela está se isolando, ela pode estar enfrentando um problema sério. Então, ficarmos atentos e depois encaminhar essa pessoa, né, para que ela possa fazer aí algum tipo de tratamento, alguma coisa, conversando com alguém dessa área, né, que possa, de fato, auxiliar. E também fazer um tratamento espiritual que muito, com certeza, vai auxiliar. Eu lembro de um caso que o Divaldo fala no livro dele, Loucura e Obsessão, de Hermínio de Miranda, quando o rapaz ele tinha autismo. O autismo também faz parte de um transtorno mental. Então, ele tinha autismo, só que os médicos não achavam nada nele. Ele não tinha nada de ordem física, mas ele tinha todo aquele comportamento do autista. E ele, então, foi fazer o tratamento espiritual. E o espírito, né, que era o Manuel Filomeno de Miranda, descobriu, né, que o rapaz tinha esse problema, esse autismo, porque numa vida passada, o que ele fez? Ele usava muito da maledicência, ele prejudicou muitas pessoas, não é? Então, inclusive uma das pessoas acabou até se suicidando por conta das mentiras que ele contava e tudo mais. Quando ele veio a desencarnar, porque nós sabemos que Deus não castiga, né? Quem que é o nosso carrasco? É a nossa própria consciência. É a nossa consciência que vai nos cobrar. Então, quando ele chegou do lado de lá, que ele percebeu
todo o mal que ele fez, não é? Ele sentiu remorso, um remorso muito grande. Então, houve ali a oportunidade dele reencarnar. Então, ele reencarnou, mas ele trouxe no seu inconsciente, né, esse remorso. Então, o que acontecia? Ele se fechava no próprio mundo dele. Então, era um problema espiritual, o problema dele, né, podemos dizer que seria quase que uma auto-obsessão, digamos assim. Porque ele trazia consigo esse sentimento, ele se fechava. Então, qual foi o tratamento que os espíritos faziam? No momento que ele dormia, o espírito que se desliga da matéria era levado para fazer uma terapia na espiritualidade. Então, houve a cura, né, por conta disso. Então, ele foi fazer tratamento no centro, mas durante o tratamento no centro, depois que ele ia para a casa dele, que ele ia dormir, a espiritualidade continuava o tratamento. Quando ele saía do corpo, ele era levado para fazer aquela catarse, né? Botar para fora tudo aquilo que ele estava passando, que ele estava sentindo, e pouco a pouco ele foi melhorando. Os espíritos costumam fazer esse tipo de tratamento. Por isso que é tão importante nós fazermos o tratamento espiritual também. Perfeitamente. A religião, como você já falou, ajuda e muito, né, as pessoas de qualquer situação, né, seja a perda de um ente querido, seja por um problema de ordem emocional que a pessoa está passando, a religião é aquele elo de ligação, independente da religião que a pessoa siga, ela é a mestra, né, para a gente conseguir ter o suporte para passar por aquelas dificuldades, né? Ela muito nos auxilia nesse sentido, né? E a enfrentar, porque nós sabemos que nesse mundo a qual vivemos, que é o mundo de provas e expiações, quem de nós não está sujeito, né, Luiz, a passar por determinadas situações? Então, nós temos que, de fato, ter uma religiosidade. Eu não digo nem religião, porque nós precisamos, não basta eu ter religião, não basta eu ter só o conhecimento, se não tiver aquela mudança, né, aquela vontade, de fato, de transformação, nada adianta, né? Então, eu costumo dizer, não basta só saber, mas saber o que fazer com aquilo que se sabe. Então, isso, de fato, é importante. Então, é a religiosidade. A religiosidade é o que está dentro de nós, não é? Que, de fato, é importante. Isso aí. Ô, Sandra, e como explicar, então, uma criança tão novinha, já com depressão? Ela já teria nascido com essa doença? Como que seria isso? É aquilo que eu falei, né? Ela traz, né, aquela lesão no próprio perispírito, e quando ela vai reencarnar, aquela lesão é que vai determinar os genes que vai formar um novo corpo, inclusive com essa própria doença. Nós podemos até, para ficar mais fácil para entender, uma pessoa que de repente tem bronquite. Ela tem bronquite, e o que pode ser essa bronquite? Pode ser que numa vida anterior ela fumou, ela lesionou o pulmão, né? Porque nós sabemos que nós temos que cuidar desse templo sagrado, esse templo que Deus nos deu para que aqui nós estivéssemos. Ela lesionou, né, utilizando-se do tabaco. Ao lesionar, né, ela lesionou o pulmão, consequentemente ela lesionou também o perispírito. Então, quando ela vai reencarnar, aquela lesão vai passar para o novo corpo. Ela vai ter um problema de ordem respiratória, ela vai ter um problema de asma, ou ela vai ter uma bronquite. Por quê? Porque o perispírito dela estava lesionado. Então, é assim também com qualquer outra doença, não é? Com a própria depressão. A gente pode trazer, né, coisas mal cuidadas de uma outra existência. Entendi. Ô, Sandra, qual que é a importância, então, da oração para quem está doente, no caso de uma depressão ou qualquer outra anomalia mental? A oração. A oração É fundamental na vida da gente em qualquer situação. Por quê? Porque quando nós oramos, e as pessoas precisam entender o que vem a ser uma oração também. Porque as pessoas acham que oração é aquilo que eu falo. Não. A oração é aquilo que eu sinto. Eu falar, até papagaio fala. Agora, eu tenho que falar com o que eu tenho aqui dentro. É isso que vai determinar o meu pensamento, levar esse sentimento às esferas superiores, porque é uma transmissão de pensamento. Então, quando eu estou orando, o meu pensamento, né, leva esse meu sentimento às esferas superiores,
e os espíritos fazem aquela permuta, eles vêm em nosso socorro. Então, vejam, aquela falta, muitas vezes, de fluido vital que nós estamos precisando, o que os espíritos fazem? Eles limpam a nossa psicosfera. Eles limpam o que está em torno de nós, né? Tira aquelas energias negativas e repõe as boas energias. Eu costumo até brincar com as pessoas que a oração ajuda a limpar o nosso quintal mental. Porque o quintal da nossa casa, se ele não for limpo, aparece bicho. Aparece escorpião, aparece barata, aparece rato, aparece cobra, aranha, aparece tudo se você não limpa o quintal. A dengue, né? Ainda mais agora, está um surto de novo de dengue, nós temos que limpar o quintal da nossa casa. Assim é o quintal mental. E a gente limpa o quintal mental através da oração. E a oração ajuda a alimentar a nossa fé, ajuda a alimentar a nossa esperança. E isso vai ser bom para quê? Para estimular o nosso sistema imunológico. Para que a gente possa vir a ter saúde. Então, nós sabemos o caso da mulher hemorrágica. O que Jesus disse a ela? Quem te salvou, quem te curou foi o quê? A tua fé. Então, veja a importância da oração até para alimentar a nossa fé. Então, a fé é importante para que a gente também, junto com a oração, alimentada a fé e a esperança, nós vamos aí, de fato, ativar o nosso sistema imunológico para que a gente possa vir a ter mais saúde, né? E aquela fé que nós dissemos, né? Que é a fé superior, a fé em Deus, a fé na espiritualidade, mas a fé em nós também, né? A fé no médico que está tratando, né? Porque senão não adianta nada. Eu vou na casa espírita, não acredito no passe que eu estou recebendo, não vou receber. Eu vou ficar refratário. Ou seja, o magnetismo vai bater e vai embora, né? Então eu preciso acreditar de fato que eu estou recebendo, sentir, né, o fluido percorrendo todo o meu corpo, né? Enquanto eu fico em oração, enquanto eu fico ali pensando, imaginando de fato que eu estou recebendo aquilo. Então a oração é muito importante. E tem dois momentos da nossa vida, porque oração você não precisa ter hora. Você pode orar, você está dirigindo, você pode orar. Você está andando na rua, você pode orar. Você está tomando banho, você pode orar. Porque orar é elevação de pensamento. Não são palavras, como eu disse. Mas tem dois momentos da nossa vida que nós temos que, de fato, fazer essas orações. É quando eu vou dormir, porque eu tenho que pedir proteção, porque eu vou estar saindo do corpo e eu posso encontrar inimigos espirituais. Aí eu acordo no dia seguinte, eu tive um pesadelo, acordei super mal, sabe? Eu tô com o corpo dolorido. Por quê? Porque não orou, encontrou com o inimigo, não lembra, mas foi muito, muito ruim. E no dia seguinte, quando a gente acorda, agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia que nós estamos tendo, quando muitos estão indo embora, né? E pedir a força para que a gente possa enfrentar todo esse dia. Então, a oração é muito importante. Sandra, tem uma pessoa que fez uma pergunta também, assim, quando eu não consigo me abrir, por exemplo, a pessoa está passando por esse problema, ela não consegue se abrir, como que ela faz para resolver esse? Não consegue se abrir que jeito? Porque, na verdade, quando você faz um tratamento psicológico com um psicoterapeuta, o psicoterapeuta é o que menos fala. Ele não dá caminhos, ele só escuta. Quem vai encontrar o caminho somos nós, não é? Então, se a pessoa ela tem que buscar, de alguma forma, encontrar meios de poder falar, né? Não ter medo de falar, porque se ela está falando com alguém que ela confia, bota para fora, né? Faz essa catarse mesmo, não tenha medo. Isso vai ser bom, né? A gente colocar para fora. Olha, quer um conselho? Liga no CVV, ninguém sabe com quem eles estão falando. Então, se eu ligo lá no 188, falo para a pessoa o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, eles não perguntam quem é, onde você mora, você vai ter a oportunidade de botar para fora tudo aquilo que você está sentindo. O CVV tem ajudado muita gente, inclusive evitado muitos suicídios. É um trabalho fantástico, é uma ONG fantástica. E você não precisa se identificar. Então fale, ligue lá no 188 e bote para fora o que você está sentindo. Faça essa catarse, que isso daí vai ser muito bom. A gente tira o peso. Tira esse peso enorme, né, que vai carregando nas costas ao longo do tempo, né, que vai acumulando um monte de lixo, né. Ô Sandra, passamos pela pandemia, estamos passando ainda, né? E queria te perguntar, a pandemia,
como que ela, vamos supor, representou para quem já trazia um quadro depressivo e também para os aparentemente normais, vai? O que você pode dizer? Na verdade, intensificou até, né? A gente sabe disso. Muitas pessoas não estão sabendo lidar ou não souberam lidar com essa situação. Porque nós somos pegos de surpresa mesmo, não é? A pessoa ficou isolada. Você imagina uma pessoa de idade que não podia conversar com ninguém, que ficou em casa, não tinha contato com o filho, não podia conversar. Foi terrível. Por isso que eu falava, né, nas palestras, olha, gente, se você conhece alguém assim, liga. Telefone, converse. Porque a pessoa, você não pode estar presente, mas você pode estar através, né, desse aparelho. Hoje nós temos o vídeo chamada, né? Você pode estar olhando para a pessoa, você pode estar conversando com a pessoa, assim, olhando para ela. Mas realmente muitas pessoas acabaram aí adquirindo uma psicopatologia, uma síndrome do pânico, uma ansiedade maior, não é? Então alguma coisa que possa aí estar de fato atrapalhando. Às vezes a coisa é tão leve que não precisa nem de tratamento, né? Mas se a coisa começar a atrapalhar a vida da gente, né? Porque como eu disse, tem vários estágios. Tem pessoas que têm aquela depressão leve ou uma ansiedade leve. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, vou dizer a vocês. Porque quando tá atacada a minha ansiedade, meu filho, eu ataco uma geladeira, eu vou lá, como que nem uma louca, sabe? E eu tenho que segurar a boca mesmo, né? Porque senão daqui a pouco eu não cabo mais nas minhas roupas. Tem que ter um certo cuidado, de fato, né? Mas a ansiedade, inclusive a Organização Mundial da Saúde, diz que 90% da população mundial tem algum tipo de transtorno mental. E acredito que a ansiedade seja uma delas. A maioria das pessoas são ansiosas, né? Agora, você imagina quantos aumentaram a ansiedade durante a pandemia, não é? Agora, muitas pessoas estão ficando mais preocupadas com essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, porque é impossível você não sentir a dor dos nossos irmãos, né? Ficar ali alienado com o que está acontecendo. Você vê aquelas crianças, aquelas idosas, aquelas mães, né? E os pais têm que ir para a guerra pegar em armas. Então, é terrível. A gente tem que orar muito. Inclusive, aqui, para todos que estão nos ouvindo, nós vamos começar a fazer uma corrente de oração todo dia, 6 horas da tarde. Bota ali o reloginho para despertar. Vamos unir, a gente viu a importância da oração, né? Vamos unir as nossas orações todo dia, 6 horas da tarde, para que a gente possa ajudar a mudar a psicosfera da Terra, que está pesada, está carregada, para que a gente possa mudar tudo isso que nós estamos aí enfrentando. Exatamente. Sandra, já passamos até um pouquinho do horário, abusamos de você, né? Eu falei assim, né? Que eu conversei com a Elaine, porque infelizmente aquele dia que você fez a live com ela, deu um probleminha técnico, ela não conseguiu salvar. Eu falei, vou trazer a Sandra então para trazer esse bate-papo com a gente. Mas olha, eu não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade e fica o convite para fazer uma outra live mais para frente sobre um outro tema também, se você quiser falar uma só sobre suicídio, que você tem bastante conhecimento também. Eu falo, tem alguns temas que eu não tenho ainda conhecimento suficiente para falar, seja de aborto, seja de suicídio. E você estudou bastante, tem capacidade para falar. Então, quando você tiver a vontade de tiver um tempo também, falar, Luiz, vamos fazer mais uma? Vamos lá, vai ser um prazer, o horário que você quiser, a gente arruma um horário para fazer, né? A gente normalmente não faz live de domingo, mas a gente abriu uma exceção porque o tema realmente é importantíssimo, viu? Só tenho a dizer gratidão, viu, Sandra? Quando você quiser, nós estamos aí. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho, pelo menos. Né? Como eu disse, eu não sou da área médica, mas a doutrina espírita, de fato, nos permite abordar vários assuntos ali à luz da doutrina espírita. Eu sou uma apaixonada pelo espiritismo e o espiritismo tem me ajudado muito. E eu tenho certeza que ajuda muita gente quando a gente estuda, que a gente, de fato, pesquisa, isso muito nos auxilia. Né? E eu fico muito feliz de ver as pessoas ali fazendo esse tipo de trabalho, Luiz, que você está fazendo, porque muita gente está conhecendo o espiritismo e está desmistificando. Eu vou fazer uma palestra agora, segunda-feira, em Americana, e uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim, Sandra, eu sou evangélica.
E eu nunca fui numa casa espírita e eu gostaria muito de ir porque eu estou curiosa. O que acontece numa casa espírita? Eu falei, você já viu as lives? Exatamente isso. A doutrina espírita, ela prioriza a educação como transformação. Você vai chegar na casa espírita, você não vai ver espírito. Você não se preocupa com isso, que você não vai ver espírito. Mas você vai ouvir alguém falando, né, e passando um pouco de informação, que é essa informação que nos é tão importante. Então, quando encontram pessoas como você, que leva a mensagem, que dá oportunidade para as pessoas falarem, muitas acabam vendo que o espiritismo é, de fato, essa doutrina espetacular que ajuda muitas pessoas, e muitas pessoas estão sendo amparadas, de fato, por conta das lives e das palestras que estão sendo realizadas. Perfeito. Sandra, eu queria passar para você as considerações finais e se pudesse fazer a prece de encerramento para a gente. Ó, se ficar alguma dúvida, vão lá me seguir no Instagram, no Face, passa mensagem para mim, que eu tendo a oportunidade, eu vou responder a todo mundo, tá? Vai ser sempre um grande prazer. Então vamos lá, meus irmãos. A todos que possam elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pedindo à espiritualidade maior o amparo a todos nós, que possamos sempre ter esses espíritos amigos nos inspirando, nos intuindo, para que a gente possa seguir sempre o melhor caminho. Nós sabemos que estamos matriculados numa escola, na escola da vida. Temos muito que aprender, temos muito que nos fortalecer, mas sabemos que nós podemos dar a nossa contribuição no mundo todo, não mudando as pessoas, mas dando condições para que as pessoas possam mudar através do nosso exemplo. Então vamos ter Jesus em nossos corações, para que a gente possa dar o melhor exemplo a todos aqueles que estão próximos de nós. Jesus disse, vós sois luzes. Então que sejamos a luz que possa iluminar não somente o nosso caminho, mas daqueles que estão próximos de nós. Que a paz do Mestre possa nos envolver hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. E como forma de a gente encerrar, como sempre eu faço, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de vocês. Sandra, gratidão. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, gente.